Olá, tudo bem? Deus abençoe a todos. Está começando aqui mais um Minuto de Fé, o momento da palavra. Está comigo aqui o meu diácono Samuel. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, Isaac? Pai do Na Senhor paz? Jesus. Tudo na paz. Que maravilha. E a gente vai falar um pouco da palavra de Deus, desfrutar dessa promessa tão especial. Eu estava ouvindo uma ministração sua e bem no final dela você disse que Deus estaria dando uma autoridade, né? Sim. Moisés, ele recebeu uma autoridade, mas havia uma marca sobre Moisés. E antes da gente ler a palavra, deixa eu testar o seu conhecimento. Qual era a marca que estava sobre Moisés? O que ele cometeu que se tornou uma marca? Uma marca pro bem ou pro Não, mal? uma marca que ficou nele. Ele cometeu algo que virou uma marca. Assassinato. Então Moisés, ele ficou conhecido por ser um assassino, Sim. né? Mas porventura, Deus, ele pode pegar um assassino, Deus pode pegar uma pessoa viciada em drogas, Deus pode pegar uma pessoa que o mundo rejeita e transformá-la em uma pessoa de Deus? Com certeza, Bispo Isaac. Então, abra a Bíblia aí, vamos ler o versículo base para a gente começar aqui a falar com o pessoal. E você que está nos vendo, agora mesmo, ó, agora, clica aí aqui, ó, inscreve-se, né? Inscreve-se, ativa o sininho, deixa o joinha e compartilha, tá bom? Vamos ler Êxodo 3, né? Êxodo 3, nós vamos aprender que o Senhor, ele tem poder de nos marcar como servos. Êxodo, estou em Gênesis, espera lá. Deixa eu mudar aqui, né? Vamos colocar em Êxodo. Êxodo significa saída, tá, gente? O livro de Êxodo significa saída. E aí vamos no capítulo 3. Você pode ler, Samuel? Versículo 1. Da onde foi lido? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou no meio da sarça diante e disse: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou a dizer: Não te aproximes daqui, mas antes tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar aonde estás é uma terra santa. Okay. Interessante aqui, Samuel, a primeira coisa, Samuel o nosso diácono que ministra a palavra, foi culto tremendo, Clínica da Alma, nessa última sexta-feira. Verdade. Primeira coisa aqui, Samuel, Moisés, ele foi atraído. Deus fez com que aquela sarça atraísse Moisés. Então eu quero crer que Deus não atrai qualquer pessoa. É verdade. Deus, ele atrai pessoas escolhidas. Porque no meio de tantas pessoas, por que só Moisés percebeu aquela sarça? Será que aquela sarça não apareceu para todo mundo? Ou será que ela apareceu só para Moisés? A verdade, Bispo Isaac Souza, é que Deus, ele escolhe os escolhidos. Ele vai capacitar a cada um. Exatamente. Ele capacita para ter um encontro verdadeiro com ele. Porque a própria Bíblia podia dizer, né, que o Jetro teve um encontro. Que era o sogro dele. Que era o sogro, poderia ter um encontro com um anjo ali. Talvez ele até por ter tido um encontro com Deus, mas foi de uma maneira diferente.
quando a pessoa é escolhida por Deus, você pode até perceber que a pessoa é diferente. Olha, até porque, Samuel, quando Deus aparece para Moisés, ele não percebe o campo espiritual. É verdade. Ele não percebe. Tanto é que ele fica querendo entender o que era aquele fogo. Sim. Será que colocaram fogo aí? Será que jogaram álcool? Né? Tem pessoas que ela materializa tudo. É verdade. E hoje, o tempo que nós vivemos é um tempo assim que as pessoas, elas estão tão céticas, elas descrentes, que tudo ela quer resposta no Google. Tudo ela quer uma resposta, tudo ela quer uma resposta. Então Moisés, ele nesse ponto, ele vai representar aquela pessoa que fica investigando. Poxa, mas espera lá, como é que um arbusto, como é que isso vai pegar fogo? Isso aí é capim, isso é mato. É né? verdade, porque pela nossa lógica humana, a gente vai ver que lá, aquilo lá vai pegar fogo e vai ser consumido. Isso, aí acaba. Exato. Ele não vai permanecer. Exatamente. Mas o texto é tão lindo de dizer que a sarça queimava tanto que ela não se consumia. Então não era uma palha, porque a palha é aquele fogo que é bonito, é grande, mas daqui a pouco acabou. Você já viu aquela pessoa assim, empolgada com algo, daqui a pouco ela murcha, né? Fogo de palha. Agora, a sarça ardente, ela não se consumia. Então a sarça não dependia de um graveto, como foi o caso de Paulo, quando a serpente picou a sua mão. Sim. Ele ficou alimentando aquele fogo com graveto. Já a sarça não precisou de graveto, porque a sarça ali representava o próprio Deus. Deus, ele é um fogo consumidor. Aleluia. E ele não precisa de ninguém para alimentar ele. Ele é uma energia própria. Falando de forma científica, igual o Sol. O Sol, ele tem a sua própria energia. Né? Os demais precisam de luz. O Sol tem a sua luz própria. Então, quando a sarça aparece, era uma forma de Deus aparecer para Moisés. Porque se Deus aparecesse para ele na sua glória, do seu aspecto, Moisés morreu na hora. É verdade, porque olhos nenhum viu, nem chegou ao coração o homem, como pode ser Deus? Exatamente. Porque nosso corpo ainda não é glorificado. Sim. Não podemos ver Deus face a face, não podemos nem sequer ver a sombra de Deus. Exatamente. Porque nós seríamos consumidos. Mas Deus, ele é tão perfeito no seu poder que ele se materializa numa sarça, que é algo que a gente pode ver. Visível aos olhos. Visível aos olhos. É ele espiritual, porque não se consumia a sarça. Correto. E ali você pode ver o poder de Deus, que se mostra através de nós. Exatamente. Agora, o lindo de tudo isso, o Samuel, é que Moisés, ele viu a sarça e ele foi até a sarça. Exatamente. Então assim, as pessoas hoje, elas precisam entender que elas precisam ir até o Senhor. É verdade. Elas precisam ir até a casa do Senhor. Às vezes a pessoa fala assim, se Deus me visitar, se Deus, eu vou. E é do contrário. É verdade. Quando Moisés viu a sarça, ele quis saber, pera lá, que fogo é esse? Presença é essa? É verdade. Então, quando nós somos consumidos por esse fogo, nós somos atraídos. Nós somos atraídos. E aí o que acontece? Quando ele é atraído, o que acontece? A Bíblia nos relata que ele fica maravilhado com aquela visão da sarça, que ardia tanto que o seu coração pulsava mais forte. Sim. E a Bíblia é tão linda de dizer, ele chegando próximo à sarça, ele escuta uma voz suave o chamando. Tá. Quando ele ouve essa voz, quando ele ouve a voz, que é a voz de Deus, Deus o chama pelo nome. Quem falou o nome dele para Deus, rapaz? Ninguém. Quem falou? Então eu acredito que quando aquela voz ecoa, chamando pelo nome, Moisés diz, poxa, mas como que ele sabe o meu nome? É verdade. Como que ele sabe o meu nome? Quem é escolhido já é gravado na palma das mãos do Senhor. Eita, aleluias. E um detalhe interessante que você falou na palavra, que Moisés ficou conhecido por ser um assassino. Exatamente. Então, a região conhecia. Moisés era um bom líder, Moisés
teve uma boa educação, porque ele foi criado no palácio, mas infelizmente as pessoas nos conhecem pelos nossos pelos erros. nossos pecados. É verdade. Ninguém fala, Samuel é um pregador, olha lá, o conferencista, é um futuro presbítero, abençoado. Não, se você cometeu alguma coisa, é o Samuel, é aquele que brigou, é aquele que discutiu com alguém. Então as pessoas sempre vai ter o nosso pecado como uma marca. Por isso, quando Jesus, até na Santa Ceia, que ele diz, esse é o meu sangue da nova aliança, fazer isso em memória de mim, é que a marca do sangue de Cristo veio tirar a marca do pecado, veio tirar a marca do erro que há na nossa vida. Por isso que Paulo diz em Romanos 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne. Então a carne é pecado, a carne é escravidão, mas o Espírito é liberdade, o Espírito é graça. Então quando Deus aparece para Moisés e o chama pelo nome, então o passado de Moisés estava caindo por terra. É verdade. E é tão interessante isso que Moisés abriu o mar. Só que as pessoas até lembram do mar sendo aberto. Costa a portinha, tá, filhinha? Mas a maioria das pessoas também vai perceber o erro. Vai falando com o pessoal que eu vou encostar a porta do estúdio aqui. Gente, aqui é ao vivo mesmo. Vai lá. Ao vivo é assim mesmo. Voltando ao assunto, Moisés tendo o seu erro exposto, porque a própria Bíblia vai dizer que no capítulo 2, Moisés percebe que o seu erro foi exposto, as pessoas estavam em volta, o julgavam pelo seu assassinato, pelo seu erro, né? Assim como diz o louvor do Samuel Mariano, né? Moisés abriu o mar. Teve algo extraordinário ali, mas ninguém fala do erro dele. E algo muito interessante que está no nosso texto bem claro. Quando Moisés escreve os 10 mandamentos, tem um mandamento escrito lá: não matarás. E ele foi um assassino. Exato. Então isso prova exatamente que Deus, ele pega as coisas vis deste mundo, as coisas perecíveis desse mundo, e faz uma repaginada. Então, verdade. Às vezes, Samuel, quem está vendo esse podcast pode pensar assim: puxa vida, eu já aprontei tanto na vida. É verdade. Já falei tanto. Será que Deus ainda pensa em mim, investe em mim? Porque minha vida é cheia de defeitos. Será que Deus, ele tem um plano na minha vida? Olha a situação de Moisés, gente. A Bíblia fala que Moisés era pesado em palavras, né? É verdade. Alguns julgam ele como gago e outros temperamental, né? É verdade. Aquela pessoa brava mesmo, que não tinha muita misericórdia, né? Então, de palavras pesadas, eu acredito que Moisés era aquele cara que você está me olhando por quê, rapaz? Já é pra cima. E Deus escolheu Pedro também, que era temperamental. Era temperamental. Né? Mas, enfim, quando Moisés é chamado pelo nome e não pelo pecado que ele cometeu, Deus se apresenta para ele. O que começa a acontecer, Samuel, na vida de Moisés a partir de aí? A partir desse momento que Moisés teve um encontro, a vida dele foi transformada. Através do que? Eis-me aqui. Olha, a obediência. A obediência. Tá, mas antes da obediência, antes dele se aproximar, ele teve que fazer algo. Sim. Ele teve que, primeiramente, tirar as sandálias dos seus pés. E por que ele teve que tirar as sandálias dos seus pés? Porque ainda as sandálias pertenciam ao Egito. O Egito ainda estava nos pés de Moisés. Então Deus queria Moisés, mas Deus não queria que Moisés tivesse nenhuma ligação no Egito. Exatamente. Então essa pessoa que talvez está me acompanhando agora, ela já viveu um erro, ou talvez está vivendo um erro. Mas Deus, ele ignora o erro para investir na transformação. Exatamente. Só que Moisés teve que renunciar à sandália. Exato. Então Deus ama o pecador, mas ele não convive com o pecado. Ele não convive com o pecado. Então Moisés teve que tirar as sandálias. Ele teve que tirar as sandálias para ele viver o extraordinário de Deus. Talvez porque tem muitas pessoas que pensam assim: eu vou para a igreja? Mas se eu vestir isso aqui, não tem nenhum problema não. Se eu for para a igreja, mas eu só fumar um pouquinho, acho que Deus não vai me julgar. Esse é o maior erro de muitos,
de pensar, eu vou para a igreja, mas eu posso fazer algo em oculto. A geração de hoje, né? Posso fazer algo de errado. Se eu for para a igreja, Deus vai me perdoar. Pelo amor dele. Pelo amor pela dele. Graça dele. Pela graça dele. Mas a Bíblia é tão linda em dizer que ele é justiça. Para antes ele ser amor para vir de uma pessoa, ele tem que ser justiça. Porque a Bíblia nos conta, se nós andamos pela carne, nós vamos ser escravos da nossa carne. Exatamente. Se nós andamos do Espírito, a gente vai ser do Espírito. Então, a carne não dá para andar junto com o Espírito. Ou anda junto com o Espírito, anda junto com o nosso Espírito e testifica. Aí nós temos uma vida transformada. Por quê? Samuel, você está falando que é besteira. Não, a Bíblia vai dizer de uma mulher que ela estava no poço. Certo. Ela era adúltera. Ninguém fala para Jesus, aquela mulher, ela tem X maridos, ela tem esse nome, a fama dela é essa fama que ela é adúltera. Jesus chega nela, chama ela de filha e não pelo seu pecado. Tá vendo? Mais uma vez, a Bíblia está provando que Deus nos chama pelo nome. Pelo nome. Porque Deus nunca vai nos acusar pelo nosso pecado. Até porque não é o papel de Deus. Exatamente. O diabo, a palavra diabo é traduzido em diabolos, que é acusador. É verdade. E Satanás significa adversário. É verdade. Então, se o Senhor ele acusa aquela mulher, ele estaria dando legalidade para o diabo. Exatamente. Que veio para acusar. Para acusar. E também tudo aquilo que Deus falou sobre o pecado seria jogar tudo fora. É por isso, Samuel, que muitas pessoas se sentem acusadas pelo diabo e elas não vêm para a presença de Deus. Exatamente. Porque elas acham assim que todo mundo vai ficar observando o erro dela. Então, quer dizer, o diabo, né, que é acusador, ele é tão terrível que ele planta o pecado e depois ele isola a pessoa dentro de uma culpa para ela não mais ter a chance de estar diante de Deus, porque ela vai na igreja assim, mas alguém vai ficar me julgando, alguém vai ficar me olhando, mas lá fora eu era um traficante, lá fora eu matava tal, agora eu vou estar lá na igreja, vão falar que eu sou crentinho, vão falar que eu estou me escondendo atrás da Bíblia, agora virou um pregador, mas olha ele como ele era na escola, matava aula, aí ele é um pastor, mas olha lá antes de ser pastor o que ele fazia. Então quer dizer, se a pessoa ficar ouvindo a voz do acusador, ela vai se afastar. Moisés foi atraído porque ele não ouviu a voz da acusação. Ele foi chamado pelo nome. Exatamente. Porque muita gente pensa assim, se eu for santarrão, se eu for o super crente, eu nunca vou cair. Eu nunca vou errar. Falhar. Aí acontece, muitos olham o erro de outras pessoas e não vê o seu próprio erro. Forte isso, hein? A sarça constrangendo Moisés mostrou o erro de Moisés. A luz, né? O fogo. A luz, o fogo mostrou. E o que aconteceu com Moisés? A Bíblia vai dizer que ele ficou atemorizado com aquilo, com aquelas palavras que Deus está falando assim, Moisés, Moisés. Ele fala, eis-me aqui. Era Deus falando para o filho de Moisés, Moisés, o seu pecado já foi. Você tem uma escolha. Ou você vive com pensamento de assassino, continua vivendo os seus pecados. Debaixo da acusação. Debaixo da acusação, porque a Bíblia... Olha só, o texto... Ela vai fluindo, né? Vai fluindo. Olha só o que vai acontecer. Quando a sarça veio, Deus limpa ele dos seus pecados, chama ele pelo nome, e a Bíblia nos conta a história que os seus adversários morreram. Todos eles, né? Todos eles. Agora, a tradução do nome Moisés, o Samuel, significa tirado das águas. Exatamente. Né? E o que a água faz? A água purifica, né? Exato. A água restaura. Por que a pessoa se batiza nas águas? Porque o batismo nas águas é para arrependimento. É verdade. Arrependimento, gente, é você não fazer mais o que você fazia. É muito profundo que nós estamos falando aqui. Então a Bíblia, ela vai se complementando. Então Moisés tira as sandálias. Quando ele tira as sandálias,
ele tem acesso. Acesso ao próprio Deus. Então isso quer dizer que qualquer pessoa, quando ela se arrepende, quando ela tira o Egito dela, ela tem acesso a Deus. Acesso a Deus e fica longe do mundo. É forte isso, né? Porque a própria Bíblia nos diz: eu sou do mundo, mas eu não habito com as coisas do mundo. Não pertenço mais. Não pertence. E você, Samuel, você é um jovem de quantos anos hoje? 21 anos. Como é que você se entregou para Deus? Como é que foi esse encontro? Você já nasceu no berço? Porque tem muitos que também nascem no berço, mas dá uma afastada. Como foi a sua criação? Você é o filho de que número aí da sua família? Fala um pouco da sua história. Eu sou o filho mais velho. É o número 1. Número 1. A história é tão interessante que a minha história é igual ao do Moisés na Bíblia. A minha mãe não podia ter filhos. Ah, não podia engravidar? Não podia engravidar. Ela fez uma oração igual a Ana fez. Olha aí. O próprio pastor falou assim, ó, você vai conceber filhos, que é Eli, ó. Isso. Pegou a referência? E concedeu eu, Samuel. E tem meus dois Por irmãos. isso que ela te deu o nome de Samuel, então. Exatamente. Filho de Ana. Ela queria ter botado o meu nome de Moisés. De Moisés. Mas aí Samuel é melhor, né? Falar a verdade. É profeta, é juiz. Juiz. Né? E a minha criação, eu sempre nasci no berço evangélico. Acompanhava meus pais na igreja, me envolvia com a obra de Deus muito, muito novinho. O que você se envolvia na obra, por exemplo? Coisas pequenininhas, dava água pro pregador. Você já fazia isso? Já fazia. Ficava na porta, brigava com o diácono pra ficar na porta. É isso com quantos anos? Eu tinha uns 7 anos. Então, quer dizer, você queria ser um diácono com 7 anos? Sim. Já tava... Aí os diáconos às vezes não deixavam eu ficar exercendo a obra. O que eu fazia? Eu era bagunceirinho um pouco da igreja, né? Eu pegava a bolsa das irmãs, jogava pra cá, eu quero ser obreiro. Até o pastor me pegar, colocava eu em cima do altar, falava assim, você vai ser pregador. Olha aí. Assim, então posse. Tanto é que eu nasci na igreja, a minha maior paixão, mesmo eu tendo o dom também de louvar, que desci da minha mão, só que, da minha mãe, quer dizer, a palavra sempre me atraiu mais. Então, esse é o chamado. Sim. O fogo arde mais na palavra. Ardia mais na palavra. Porque eu era bagunceiro na igreja, mas quando chegava o momento da palavra, eu ficava quieto. Você queria ouvir, Eu né? queria ouvir. Eu ouvia, aí minha criação foi assim, indo pra igreja sempre, obedecendo sempre meus pais, sempre, porque esse é o maior mandamento que eu recebi. Independente, porque tem muito jovem hoje que talvez não tenha um pai presente, ou não, já despreza. Ou alimenta um ódio, né? Ou alimenta um ódio. A Bíblia nos diz para nós honrar os nossos pais, nossas mães, para nós herdar os bens dessa terra. Exatamente. Até o reino de Deus. Exatamente. Porque mágoa não entra no reino. Não. E o meu encontro com Deus foi no momento que eu estava em grande desespero, porque eu mesmo sendo jovem, eu atraía muitas coisas para mim, muita influência. Como morava lá em São Paulo, tinha muitas amizades. A pessoa fala assim, ó, você é filho de pastor, você tem que ser assim. Ó, você é filho de pastora, você tem que ser assim. Então queriam ditar as suas regras. Né? Exatamente. Aí tendo um pouquinho rebelde, eu não queria ditar isso. O que aconteceu? Eu quis ir para outros caminhos. Via lá, galera jovem lá. Antigamente, hoje eu acho que hoje não tem isso. O pessoal usava muita meia na canela. Sim. Aqueles óculos lá, que eu achava legal, animal, né? Só que aí, um dia eu tava indo pra escola, eu nunca esqueço desse dia. Uma menininha de 5 anos. Eu tava subindo a rua pra ir pra escola, ela parou nós, né? Falou assim, jovem, você aí mesmo. Mas eu era mais alto, né? Sim. Mais altinho. Ó, Deus tem um plano pra sua vida. Entregou uma profecia. Entregou uma profecia. Ó, Deus não quer você nesse mundo, não. O que é isso? Falei, A sarça apareceu pra ele. a sarça apareceu pra mim. Depois desse dia, eu falei, eu tenho que voltar pra igreja. Falei com minha mãe,
assim, mãe, nós temos que voltar a buscar, porque esse tempo nós ficamos um ano parados, sem ir para a igreja. Nesse período que você se afastou, que você foi com algumas companhias, você conheceu alguma droga, algum entorpecente, bebida, algum vício? Olha, conheci, porque eu nasci na favela, meus tios também bebiam, fumavam, oferecia, experimentar uma coisa aqui, mas não me agradava. Nunca pesado? Nunca pesava. Pra mim, nunca senti prazer em beber e nem fumar. Eu tenho problema com drogas, bebidas, eu nunca tive problema assim. Mas o que me atraía, eu tava no mundo, só que as coisas do mundo não me atraíam. Ou seja, você estava no ambiente errado. Exato. Você estava no Egito, mas você não era do Egito. Exato, não combinava comigo, igual Moisés. O Egito não combinava com Moisés. Então esse mundo nunca combinou comigo. E eu comecei aí a frequentar a igreja, aceitei a Jesus, mesmo sendo berço, aceitei a Jesus de novo. Teve uma entrega, uma né? entrega especial. E eu nunca esqueço quando eu completei os meus 12 anos. Ele fala 12 anos que eu sou tão velho, né, gente? Que eu fosse tão velho assim, tá? Hoje você tem quantos anos? 21. 21 anos. 21 anos. E já teve todas essas experiências com Deus? Toda experiência com Deus. Muita luta, batalha também, né? Com meus 12 anos, eu quis ter uma entrega verdadeira com Deus. Uma entrega real mesmo. Eu falei assim, Deus, eu tô na igreja, mas eu quero ter algo diferente com o Senhor, né? Aí chegou um dia que eu estava na minha casa, eu estava triste por uns acontecimentos que aconteceu na minha vida, e eu vi uma luz. Olha aí. Eu vi uma luz muito forte e brilhosa. Eu falei assim, uau, que luz é essa? É. Aí eu falei pra minha mãe, falei assim, mãe, eu vi uma luz essa noite e eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Olha aí. E eu falei pra ela. Deus. E falei assim, filho, vai orando, vai buscando, lê a palavra. Minha mãe ainda não concedeu pra mim. Assim. Pra eu ser cheio do Espírito Santo. Chegou no congresso das irmãs. As canelas de fogo. As canelas de mulheres de oração. Como é que fala? As mulheres do coque. As mulheres do coque, né? Esse culto aí foi diferente. Aí, o que aconteceu? Eu sentei lá na frente, na primeira fileira, né? Pra ouvir o culto, ouvir a palavra. Tanto é que a pastora Thalita, eu conheço ela até hoje, uma bênção de Deus. Ela que profetizou sobre a minha vida, que eu seria um grande pregador. E nesse dia, um louvor tocou muito minha vida, que foi sobre o Deus de aliança. Tu és o Deus de aliança. Esse louvor é da Thalita Palharim, né? Exatamente. Pra quem não sabe, gente, eu trabalhei com a Thalita Palharim. Aliás, eu acompanhei toda a carreira da Thalita, desde o primeiro CD dela. A Thalita, se não falha a memória, casou em 2000 ou 2003, quando ela casou. E esse CD, inclusive, eu estava lá quando ela gravou esse CD. Deus de Aliança. Então, esse louvor tocou no teu coração? Tocou do meu coração. Porque isso foi uma resposta de Deus da minha vida, porque eu pedia tanto para ser batizado com o Espírito Santo, que Deus, nesse dia, me batizou com o Espírito Santo. Não foi só eu, mas 3 amigos meus também. Glória a Deus. Daniel. Ouvindo louvor? Ouvindo louvor. Aí, como nós é pentecostal, o fogo caiu. Aí foi pra um, foi pra outro. Tanto é que nós todo mundo tinha a mesma idade. Nós estávamos em 5 pessoas. E os 5 foi batizado com o Espírito Santo nesse dia. Que tremendo, que experiência. Foi extraordinário. Então é o fogo de Deus, O fogo de Deus. E naquele momento, o que vocês fizeram? Renunciou, tirou a sandália, Sim. Aí o fogo desceu. O fogo desceu. E o mais legal, depois de... Eu só queria pregar, só queria falar de Jesus, queria falar da Bíblia. Comecei a meditar mais, a mergulhar mais. Eu falava, Deus, eu quero mais e mais e mais, aquela sede, aquele fogo, aquele anseio de buscar a presença de Deus. Que chegou um dia, né, que eu tinha um mini relacionamento na escola. Aí como sempre... Quem nunca, né? Quem nunca, né? Aí, perdendo esse relacionamento, que foi de Deus pra minha vida, de Deus, eu falei assim, Deus, isso foi pra sua vontade. Mostra pra mim o que você quer pra mim, né? E passando os dias, eu com 13 anos, Bispo Isaac,
eu vi que realmente esse foi o encontro mais verdadeiro que eu tive com Deus. Que eu tava no meu quarto, dormindo, eu tive uma visão. Olha. Eu nunca esqueço essa visão até hoje. Eu vi uma árvore transbordada de azeite. Meu Deus do céu. Aí eu falava, meu Deus, que coisa é essa? É igual Moisés na sarça. Ele viu a sarça. Que coisa maravilhosa é essa? E eu escutei uma voz muito forte no meu coração. Samuel, bora viver aquilo que eu tenho pra você. Aí eu, uau, que voz é essa? Eu nunca tinha escutado essa voz. Aquela voz me atraiu de uma forma tão grande que eu tava dormindo. Só que eu dormindo, as pessoas que estavam em volta, que era minha mãe, meus irmãos e meu pai, estavam ouvindo eu chorar. Então eles estavam vendo a reação do seu corpo, mas não sabiam o que estava acontecendo. Estava tendo ali uma experiência com Deus. Exatamente. E falando em línguas, sabe? Aí eu acordei. Nesse despertar, eu vi que uma graça muito forte me alcançou naquele Tomou dia. você. E nesse dia eu tenho a certeza no meu coração que eu tive um encontro verdadeiro com Deus. E como é que foi a sua mudança de São Paulo? Hoje você mora no Paraná, é diácono na igreja, é um jovem de Deus. Como foi essa mudança para o Paraná? Foi muito diferente? O que você acha que mudou para bom? Qual a experiência, a lição que você tira disso? Eu tiro a experiência que Deus me trouxe aqui, não foi em vão para o Paraná. Sempre foi uma promessa de Deus para me levar para outro estado. Eu não sabia que estado era esse. Até porque quando eu tava querendo vir para o Paraná, eu fui um pouco rebelde. Eu não tava querendo vir. Uma missionária falou assim: Samuel, São Paulo não é mais seu lugar. Meu Deus. Estou levando você para um lugar longe, diz o Senhor, né, na boca dela. E eu recebi, e um grande evento aconteceu para nós estarmos aqui hoje. E eu vejo que hoje Deus está trabalhando sobre a minha vida. Eu vejo, estou trabalhando, tirando minha carteira, estou vendo a minha família abençoada. Decolando no altar. Melhorando cada dia mais, querendo me encher mais do Espírito. Aquele fogo que eu tinha antes voltou em meu coração outra vez. Depois que eu vim aqui para o Paraná, eu vi que aqui era o meu lugar. Agora, Samuel, jovens da tua idade, né, que talvez esteja assistindo agora, se eles quiserem se aproximar da sarça, a sarça não vai excluí-los. Não vai excluí-los. Independente do pecado. Independente do pecado. Pelo contrário, a sarça vai atrair eles até o próprio Deus. É tremendo isso. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem dúvida. Moisés, temendo, chegou perto, tirou as sandálias e teve uma vida transformada. Às vezes a pessoa fala: Deus tem que vir até você. Pera, Deus já está presente. Ele já está presente. Ele só está esperando uma atitude sua de chegar mais próximo a Ele. Eu não sei você como você está vendo essa programação aqui agora. Eu não sei como Deus trouxe você aqui. Mas eu quero liberar uma coisa sobre a sua vida. Que não importa o jeito que você está. Não importa aquilo que seus amigos te disseram, seus patrões te disseram, seus pais te disseram. Porque tem muitos pais que chamam os filhos por coisa errada. Não sei se pode falar. Pode, amaldiçoa. Chama de vagabundo, fala que não vai ser ninguém, fala que é um desgraçado, fala muitas coisas ruins. Mas Deus, a Bíblia diz, pode um pai abandonar o filho que cria. Mas o Deus lá do céu, esse aí nunca vai nos desamparar. Eu quero dizer para você, jovem, não importa aquilo que disseram sobre a seu respeito, mas tem uma palavra liberada para o altar para a sua vida. Volte para os caminhos do Senhor. Ou se você nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo, se prepare para receber um encontro verdadeiro. Porque o encontro é diferente de você vir para a igreja, ouvir uma palavra e sair daqui da mesma forma. Isso é o social, né? É o social. Moisés
quis conhecer a sarça. Ele conhecendo a sarça, foi indo além, teve uma vida extremamente mudada. Ao ponto que nós estamos falando dele aqui. Ao ponto que estamos falando dele aqui. Queridos, a gente quer agradecer você que acompanhou esse podcast. Samuel, mas faça uma convocação para esse jovem que está aí, talvez sem pai, talvez sem mãe, na solidão, talvez achando que ele nem mereça estar vivo, já pensou em morte, suicídio. Faz um chamamento para que esse jovem venha até o Senhor Jesus, para que ele venha renovar em Cristo. Jovem, a Bíblia não diz, nós somos igual águias. Águias, elas voam. Aleluia. Águias, elas planam no céu. E elas planam tanto que elas voam outra vez. Os jovens correrão e também ficarão cansados. Mas a palavra do Senhor é aquela que nos impulsiona, aquelas que nos coloca de pé. A Bíblia nos ensina, quando nós chegamos ao próprio Deus, Ele faz coisas extraordinárias. Eu lembro de Jonas. Jonas tentou se esconder no fundo do barco, mas ali ele não poderia correr. Não tinha como. Veio uma tempestade muito forte e ele, vendo que ele era o corredor daquela tempestade, foi jogado ao mar e a baleia o engoliu. E ali ele teve um encontro com Deus. Por isso, gente, não espere a tempestade, não espere os ventos, não espere você perder tudo e ir parar dentro de um ventre de um grande peixe na vida hoje para você buscar Deus. Aproveita a tua mocidade, aproveita a tua idade, aproveita a tua saúde. Venha renovar em Cristo, venha buscar o Senhor. E assim como Samuel tem sido uma bênção, orgulho da mãe, orgulho do pai, orgulho dos irmãos, orgulho do padastro, orgulho do pastor, dos filhos dos pastores, certamente que você também será uma pessoa abençoada. Deus não te chama pelo teu pecado, Ele te chama pelo teu nome. Pelo teu nome. Venha renovar em Cristo. Essa igreja aqui é você, eu sou suspeito a falar. Essa igreja aqui, eu sou feliz, eu sou alegre. É amado. Amado, e o Espírito de Deus está aqui. Amém. Aquele que não julga. Verdade. Mas aquele que acolhe. Até porque é o próprio nome da igreja. Venha renovar. Renovar onde o amor de Deus prevalece. Aonde o amor de Deus prevalece. Talvez você pode procurar o amor no mundo. Esse amor não vai ser suficiente. Ele é um amor interesseiro, toma lá da cá, né? Não é um amor ágape. É o amor de Deus, fraternal. Exatamente. Obrigado, Samuel. Até a próxima, viu? Deus abençoe vocês, ó. Quem não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho, deixa o joinha e manda esse vídeo para um jovem, compartilha nos seus grupos, vai valer a pena. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.